Então, né, iniciando aí a nossa apresentação sobre o processo de discipulado, de implantação de discipulado na igreja. Na Assembleia de Deus aqui em Adustina. Qual é a visão que Deus tem nos dado e como é que desde 2017 a gente tem buscado funcionar? Claro que passamos por diversas mudanças, atualizações, né? Coisas que pensamos e fizemos, não deu certo, recuamos, reaprendemos, revisamos, avançamos. Nós entendemos, então, que todo o processo de discipulado, ele precisa ser entendido da seguinte forma: para se ter uma igreja discipuladora, é preciso preparar um processo simples de discipulado. Eu com a equipe, nós nos esbarramos muito, tem muita atividade, era muita coisa ao mesmo tempo, e depois entendemos que o processo ele deve ser simples e não complicado. Então, o processo ele precisa ser claro, precisa conduzir as pessoas à maturidade, ele precisa estar totalmente integrado à igreja e é preciso se desvencilhar de todo o congestionamento em torno dele, do processo. Então, a dificuldade da maioria dos líderes, coordenadores, por que não dizer até de pastores de igreja, tem dificuldades para implantar um processo simples. Então, a gente vê que o crescimento espiritual é um processo. Portanto, faz todo sentido que os líderes de igrejas organizem as suas igrejas em torno do processo de crescimento espiritual. Isso já temos, bem verdade, mas a pergunta é se esse processo ele é simples. E aí, mais na frente, vocês vão compreender que a igreja de Coríntios, Paulo, quando ele usa a expressão lá em 1 Coríntios 3, ele chama os crentes, são chamados de crianças. E criança, ela nunca permanece como criança, ela tem fases de crescimento, de amadurecimento, ela passa por um processo. Ele também chama a igreja de lavoura de Deus. A lavoura tem um processo de cultivo da terra, gradear, arar, plantar, regar, adubar, limpar, tem a chuva, tem que então regar, e depois colheita, enfim, é um processo. E é difícil de Deus. O edifício também ele passa por um processo de cavar, achar o alicerce, o radier, depois fazer as estacas, né? O pastor Alexandre Bahia está entendendo muito bem, ele está vivendo isso aí, né? No campo da Orla, eles estão aí numa fase de uma grande construção de um edifício. Então, isso é um processo. E todo o processo ele precisa ter um planejamento, da onde o início, né, de onde se parte, aonde se quer chegar. Então, a gente vê essa imagem aí que dá um exemplo, né? É uma ilustração aí de um processo claro, né, da nossa vida. A gente nasce, a gente se é criança, a gente aprende a sentar, aprende a engatear, aprende a andar, depois a gente vai até ficar velho e partir para a glória. Isso é um processo. Então, é preciso a implantação de um processo ministerial que facilite o quê? O crescimento espiritual das pessoas. Preparar um processo simples e abandonar todo o resto para criar ambientes que conduzam ao crescimento espiritual. Eu faço uma pergunta para vocês refletirem. Será que todos os que estão assentados na igreja, no domingo à noite, em 2 horas de culto, será que eles estão crescendo? Será que aqueles que estão no culto de doutrina, ouvindo ali a palavra pastoral, eles estão crescendo? A gente consegue mensurar isso? É uma reflexão, né, que nós precisamos fazer. Então, 3 programas principais, uma para cada fase do processo. Então, o objetivo aqui é o quê? É conduzir as pessoas de maneira que elas possam progredir através do processo de transformação espiritual. As pessoas que vêm aos cultos
elas são encorajadas a participarem de algum pequeno grupo. As pessoas no grupo pequeno são encorajadas a servirem em alguma equipe. Isso é um processo. Então, será que todos os que estão assentados nos cultos no domingo estão fazendo parte de um pequeno grupo? Estão servindo em alguma equipe? A gente precisa nos atentar para isso. Por isso, o planejamento, e esse planejamento tenha um processo, e esse processo seja simples. Então, vamos refletir. No meio da complexidade, Albert Einstein lhe diz isso, né? Encontre a simplicidade. Ser simples é ser grande, já disse Ralph, né? Ser simples é ser grande. Então, Jesus foi simples, a igreja primitiva era simples e nós também precisamos ser simples. Então, aprofundando um pouco mais isso, a gente vê que o processo ministerial de discipulado precisa considerar os 4 elementos: clareza, né? Movimento, alinhamento e foco. Está claro para a liderança e para a igreja qual é o processo. Clareza. A liderança precisa ter clareza do processo. O que é que nós estamos fazendo? E eles estão comprometidos em executá-los. Se não há clareza, eles não conseguem executar. Esse é um dos grandes gargalos. Por que o discipulado não funciona em algumas igrejas? Por quê? Porque não é claro para o pastor, não é claro para a equipe ministerial do pastor, que é o ministério, o presbitério, os pastores auxiliares, não é claro para os líderes do departamento e não é claro para os membros. Logo, eles não conseguem, então, executar. Mas quando há clareza, a execução, ela acontece. O processo precisa fluir com lógica, isso é movimento, e é implantado em cada área da igreja, em cada departamento, isso é alinhamento. A igreja abandona tudo que não está no processo, isso é foco, é aprender a dizer não. Então, o que é clareza? É a habilidade do processo de se comunicar e ser entendido pelas pessoas. Clareza envolve certeza e elimina confusão, dúvidas. Para a igreja ser discipuladora, o processo precisa ter um alto grau de clareza. Clareza e simplicidade andam de mãos dadas. E o que é o movimento? É o que acontece entre os programas e atividades. Como uma igreja conduz, por exemplo, uma pessoa do culto para os pequenos grupos. É movimento. Como uma igreja é organizada para conduzir uma pessoa de observadora nos cultos de domingo à noite, na terça, no culto de segundo, culto de doutrina, para ser participante ativo. Isso é movimento. Os líderes das igrejas discipuladoras idealizam um processo ministerial no qual os programas e atividades são o quê? Ferramentas ao longo do processo. Então, o alinhamento acontece. Por quê? O que é o alinhamento? É a organização de todos os ministérios e equipes. Em torno de quê? Do mesmo processo simples. Significa que todos os departamentos ministeriais se submetem e se relacionam ao mesmo processo geral. Então, departamento de jovens não tem um foco. O departamento de senhoras não tem um outro foco. O departamento de crianças não tem um outro foco. O foco é um só. Todos estão trabalhando em cima do mesmo processo. Por isso que o alinhamento vai garantir que a igreja inteira esteja o quê? Caminhando na mesma direção e da mesma maneira. Então, só para ilustrar o que é o alinhamento, as grandes embarcações antigamente tinham remadores. Lembram disso? Esses remadores, o que acontece? O que acontecia entre eles? Cada um remava no seu próprio ritmo. Será? Eu acho que não.
Eu acho que não. Cada um seguiu o ritmo do outro. Todos estavam alinhados no mesmo ritmo, na mesma passada. O capitão ali que dava a ordem, o ritmo vai ser esse, todos pegavam o mesmo ritmo. Reduz o ritmo, avança. Vai vir uma correnteza, tem que avançar. Vai ter que reduzir. Então, nenhum remava de um ritmo diferente do outro. Isso é alinhamento, né? Todos têm um foco, a mesma direção. Daí nós temos o quê? Que o processo de discipulado é o compromisso, né? Aí vem o foco, que é o compromisso de abandonar tudo que esteja fora do processo ministerial simples. Então, foco, na maioria das vezes, significa dizer não. Quer dizer sim para o melhor e não para todo o resto. É o que a gente sempre diz. Coisas boas nos impedem de fazermos coisas melhores. Se você puder anotar isso, é muito importante. Coisas boas nos impedem de fazermos coisas melhores. E não é fácil abrir mão de coisas boas. Né? Então, igrejas discipuladoras têm um processo claramente definido. Por quê? Porque todos estão agora alinhados com todo o processo. Então, o que é o foco? O que é o foco? O foco é o elemento que dá poder e energia à clareza, ao movimento e ao alinhamento. Sem foco, as igrejas se tornam o quê? Congestionadas, independente do processo. Sem foco, o processo é irreconhecível, porque muitos outros programas e eventos fazem o quê? Encobre o foco. Sem foco, o processo é enterrado no meio de uma grande quantidade de eventos. Pare e pense comigo se não tem acontecido isso na maioria das igrejas. É evento disso, é evento daquilo, é evento outro, é festa, é atividade, é congresso, é isso. Não é que não tenha, temos que deixar de ter, mas que todas essas atividades contribuam para o foco, contribuam para o processo. Não é um evento em si mesmo, mas é um evento que vai ajudar a potencializar, a impulsionar a igreja a alcançar o foco. E qual é o foco da igreja? Qual deve ser o foco da igreja? As almas. Ganhar pessoas para Jesus e fazer delas o quê? Discípulas do Senhor dos Exércitos. Então, eventos e atividades, programas, fora do processo, levam as pessoas a se moverem em múltiplas direções. A falta de foco acontece o quê? Leva à dispersão. Então, a gente vê que os líderes de igreja discipuladoras são pessoas focadas, são pessoas comprometidas com o processo simples. Que Deus deu à igreja. E qual é o processo simples? Amar a Deus acima de todas as coisas, relacionar-se com os irmãos e servir ao mundo. Esse é o nosso foco aqui, a nossa missão. Aí, se a gente fosse entrar por planejamento, né? Qual é a visão da sua igreja? Qual é a missão da sua igreja que você serve? Quais são os valores? Quais são as estratégias que são usadas para se alcançar a missão, para se alcançar o foco? Então, apesar de o foco ser necessário, ele não é fácil. Mesmo depois de estabelecido, ele será testado e questionado. Isso é normal. Os líderes de igreja discipuladora precisam ter uma mente focada, como a do apóstolo Paulo, que ele disse: uma coisa eu faço, eu deixo de olhar as coisas que atrás ficam e prossigo para o alvo, esquecendo-me as coisas que para trás ficam.
Então, voltando aqui e simplificando tudo que eu falei, para que possamos ter um olhar do que é que aqui nós definimos depois de fazer uma pesquisa, depois de estarmos... fizemos uma pesquisa em todo o campo, idade, se a maioria são mulheres, se são homens, qual a idade, escolaridade, quanto tempo leva da igreja para casa, se vai de carro, a pé, de moto, por que aceitou Jesus a nossa igreja. A gente tem isso, né? Esse resultado dessa pesquisa que nos levou a enxergar qual é a missão da igreja. Então, a missão da igreja aqui em Adustina é fazer discípulos de Jesus e ser uma igreja viva na adoração, nos relacionamentos, no ensino e no serviço. Qual é a visão? A visão é transformar discípulos de Jesus em sementes multiplicadoras. Com base em quais valores? Ensino da palavra, família, integridade, discipulado, relacionamento e dons espirituais. E quais são as estratégias? Infundir a visão de discipulado em cada crente. Cada culto a gente está falando de discipulado, a gente está implantando a cultura de discipulado, promovendo relacionamentos e conexões através de pequenos grupos, promover o ensino bíblico vivencial através do discipulado. Não é só ouvir na teoria, mas é conduzi-los a praticar e eles prestarem contas do que estão ou não praticando e a gente perceber se eles estão crescendo. Por isso, a gente conecta eles em pequenos grupos e eles prestam contas uns aos outros nos pequenos grupos, ou é o que se espera. Promover o ensino bíblico, proclamar o evangelho de Cristo no mundo e plantar novas igrejas. São essas nossas estratégias. A exemplo dessa estratégia 4, plantar novas igrejas, aqui a Adustina é uma igreja pequena, uma igreja... Quando eu assumi, tinha 100 e poucos membros, hoje passa de um pouco de 250, eram 3 congregações, hoje temos 6 congregações. Né? Então, e com potencial de ir para 10, e muito mais tem espaço. Mas então, qual é o nosso foco? Sermos discípulos adoradores. É um exemplo do que tudo que eu falei aqui sobre um processo precisa ser claro, precisa gerar movimentos, precisa gerar alinhamento nos departamentos, a sede e as congregações, todas pensando da mesma maneira, para que se alcance o foco, para que se alcance o desejado. Isso é da noite para o dia? Não, é um processo que começa hoje, a depender, vai levar 2, 3 anos para ser implantado. Então, finalizando, e o irmão Jubiraí vai apresentar dados aqui da igreja, como é que se dá isso na prática, no dia a dia aqui em Adustina? O processo de discipulado aqui na AD Adustina começa, por exemplo, primeiro passo, o pastor vive discipulado com sua equipe principal, o que nós chamamos de microgrupo de discipulado com os obreiros da sede, e microgrupo de discipulado com os dirigentes. Então, toda terça-feira, das 18 às 19h30, eu tenho um microgrupo com 4 obreiros que eles compartilham a vida deles. Não é estudo bíblico, eles compartilham o coração. Tem um estudo, tem as perguntas, eles respondem, e a gente compartilha as respostas e crescemos juntos em conhecer uns aos outros, em confiar de forma madura uns nos outros. Assim também com os dirigentes, nas quintas-feiras, das 21 às 21h30 às 22h30, online. E o que acontece? Minha esposa também caminha com algumas líderes, mulheres de departamentos e de líderes de pequenos grupos. Daí vem, então, o segundo passo. Os obreiros e líderes de departamentos que caminham em microgrupo, com o pastor e esposa, eles fazem o quê? Eles agora são líderes nas quartas-feiras, das 19 às 20, eles lideram pequenos grupos de comunhão nos lares. E acontece aqui 2 ações. Cobertura espiritual, que é aquela ideia que temos, ninguém andar sozinho, todos precisam estar conectados em pequeno grupo, todos os membros, e o cuidado pastoral, a assistência,
Isso facilita a minha vida, porque eu tenho líderes que estão me ajudando a pastorear, a apacentar os nossos irmãos. Irmão Jubiraí, daqui para frente, ele vai estar falando sobre os outros dados, e vocês poderão, então, ver, né, o terceiro passo e alguns dados para a gente concluir. A paz do Senhor, amados pastores, coordenadores, líderes, que o Senhor Jesus continue abençoando e, conforme já ouvimos, estamos ouvindo nessa noite, maravilha de Deus, esse processo de discipulado, de evangelização, integração e discipulado que é contínuo, isso temos aprendido. Então, o terceiro passo, os membros vivem discipulado nos pequenos grupos de comunhão, né? Aqui acontece três ações: a evangelização através de convite, né? Lembramos aqui de Mateus, foi chamado, e depois a casa encheu de vários publicanos também. Isso é importante, porque as pessoas que são evangelizadas, elas têm amigos, e elas também já aprendem a chamar os seus amigos. Integração de visitantes e novos convertidos, que é outra coisa muito importante, porque temos que ter esse tripé. Porque se nós tivermos a evangelização e não tivermos uma integração, fica muito difícil ter o discipulado, seguir esse passo, porque as pessoas elas precisam ser integradas para que possam entender. E o discipulado e novos convertidos nas casas, e tudo isso, o processo, o discipulado, né, para que nós possamos justamente viver o discipulado, que é contínuo. Uma das coisas importantíssimas que nós aprendemos, aí Deus tem usado, pela misericórdia do Senhor, nosso pastor, e o discipulado, a visão que nós tínhamos antes aqui em Agostina, do discipulado era só da revista, né? Pegava a revista, ensinava, depois dava aquele espaço da revista, depois concluía, acabou o discipulado. Hoje nós entendemos que não é assim, né? O discipulado, ela tem que ser contínuo, é um cuidado contínuo que nós precisamos ter uns com os outros, porque nós temos esta necessidade emocional, não só espiritual, mas emocional também, em todas as áreas da nossa vida, e precisamos ser assistida. E para ser assistida, é necessário que estejamos mais próximos. E o discipulado é isso, estar próximo um dos outros, que não dá, como nosso pastor já conversou, em um culto, a gente ouve, glorifica a Deus, recebe uma palavra, mas a gente, às vezes, não pode se expressar. E no pequeno grupo, isso é essa condição. Então, nós vemos aqui, vamos falar também um pouco de Agostinho, do grupo de comunhão, né? Em Agostinho, antes, eu gostaria só de salientar que já tivemos, nesses pequenos grupos, essa importância de pessoas que são saradas através do pequeno grupo, que elas se achavam muitos anos como membros da igreja e tudo, mas sempre com muita dificuldade e sem poder se expressar as suas necessidades ali. E através de pequeno grupo, quanto menor, fica mais fácil das pessoas ter confiança para que possa se abrir. Então, é por isso que é importante a capacitação. É por isso que é importante o pastor Moisés, desde 2017, né, procurou capacitar cada um de nós para que nós também, como liderados, discipulados, que nós pudéssemos o quê? Entender essa mensagem. Porque se não partir do pastor, a gente entende isso hoje como igreja, jamais nós teríamos essa visão hoje. Né? Porque a gente deu muito trabalho para o pastor Moisés para que nós pudéssemos entender, compreender essa visão. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, temos essa visão e podemos passar para os outros também. Então, essa engrenagem é de suma importância. Então, aqui, serei sucinto, né, no respeito aqui a Agostina, nós temos 12 grupos de comunhão funcionando nas quartas-feiras, 11 na quarta-feira, e nós temos um na segunda-feira também. É um grupo já novo, que nasceu também do discipulado, né? Isso é de muita importância a gente frisar, né, que é através do discipulado. Então, temos os grupos novos convertidos, né, estamos em implantação mais geral, temos grupo de faixas também, temos grupo de rapazes, né, com os nossos amados, tem um grupo de meninas também, com as meninas, as irmãs, adolescentes também, né, e os demais grupos também, grupos mistos, né,
Mas o que é a missão, a visão é que toda a igreja seja assistida através de pequenos grupos. Os irmãos notam o seguinte, que são membros, né? Os irmãos que estão em pequeno grupo, esses irmãos convidam outras pessoas também, porque a nossa missão é essa, né? A primeira missão do pequeno grupo é que nós venhamos ser sarados também, né? Para que possamos estar bem, para que possamos também cumprir a nossa missão, que é da evangelização, e que é alcançar, não a evangelização é o meio. A nossa missão é alcançar, né, vidas para que sejamos todos discípulos todos. Nós temos também algumas congregações na Bananeira, né? Temos 3 grupos também em pleno funcionamento, né? Com capacitação, com os irmãos que participam, é importante como o pastor colocou, né? Que vivem um microgrupo com o pastor. Então, a gente não pode andar sozinho, a gente tem que ter alguém para nos orientar, alguém acima para nos orientar, para que nós possamos perpetuar, isto é, multiplicar tudo isso que nós recebemos, porque temos que ser discípulos multiplicadores, essa é a visão do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que a igreja primitiva cresceu, porque viviam em comunhão no templo e nas casas, né? E a gente perdeu um pouquinho as casas, a gente ficou muito no templo, mas agora estamos voltando às casas também, onde tem um pequeno número de pessoas e onde nós podemos atuar mais, né? Na Bananeira, né, uma congregação. Bom Jesus, temos também já 2 grupos, né? Temos um grupo funcionando. Lembrando que no Bom Jesus temos uma experiência logo no início, antes da pandemia, veio a pandemia, né? Quando nós estávamos começando essa visão do discipulado, e ali na igreja, os irmãos começaram a entender, e membros da igreja começaram a entender, visitou, e temos família inteira hoje na igreja, como membros da igreja, frutificando, e começou através de quê? Do discipulado. As pessoas eram discípulos, foram... Orlanilton, que eu vi, sim. Orlanilton, nós temos o irmão Orlanilton hoje, né? Que ele foi alcançado, 2 irmãs foram treinadas e fizeram o discipulado da família, né? Simplesmente eles decidiram em casa mesmo, não, hoje eu vou para a igreja, e chamou a esposa, eu estava presente, chamou a esposa e disse, vamos ser crente? Aí eu perguntei, o que é que impede? Ele falou, não, nós já entendemos tudo através do discipulado, então nós vamos hoje na igreja só testificar. Entendeu? Então, primeiro foi na casa, ele nunca tinha ido na igreja. Aí receberam a palavra e foram na igreja testificar. E ali, entendeu? Através do discipulado, e hoje eles frutificam também, né? Temos o São Francisco, né? Nós também, tem um presbítero justamente com outras irmãs, tem um pequeno grupo funcionando. Nós temos também grupo de comunhão na congregação a ser implantado no sítio da Conceição. E abrindo um parêntese sobre o sítio da Conceição, maravilha de Deus. Ali não ainda, na época, ainda não tinha uma congregação, hoje tem construída uma congregação, 100% fruto do discipulado. 100% fruto do discipulado. Começou a ir nas casas, né, realizar o discipulado, a evangelização, a integração, aquelas pessoas aceitaram Jesus, e a maioria hoje lá da congregação, o Sítio da Conceição, é fruto do discipulado, né? Então, lá nós temos 2 grupos, né? 2 grupos a serem implantados. Riacho da Onça, o Riacho da Onça também, e do Loriano. Aí os irmãos veem algumas fotos também, né? Desse processo discipulado que nós estamos vivendo, né? O que vivíamos também a partir de 2017. Aqui nós temos, irmão, veio aqui iniciado em 13 de maio de 2017, no discipulado na Assembleia de Deus Agostina, tem apresentado resultados edificantes, né? E, particularmente, nós temos testemunhos, né, de pessoas que, através do discipulado, membros da igreja, irmão, só isso é muito importante. O pastor não tem condição de dar conta de tudo, mas, através dos pequenos grupos, muitas pessoas são restaurados. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Que bênção. Então, essa foi a nossa apresentação aqui para vocês. E eu concluo dizendo que
modelo de discipulado que se tem na Assembleia de Deus é aquele grupo de novos convertidos na igreja, onde dá o estudo na igreja. O segredo do crescimento é o discipulado nos lares, na casa. Atos 5:42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar e dizer que Jesus é o Cristo. Então, se quer realmente implantar um processo de discipulado, precisa ter um processo que se inicie com a visão do pastor, que transmita para os seus líderes, obreiros principais, que transmita para os líderes de departamento, que alinhe os departamentos com foco em discipular nas casas, através de pequenos grupos, evangelizando, integrando, discipulando, e fechando, então, todo esse ciclo em que pastor vive discipulado, os obreiros vivem discipulados, os membros vivem discipulados, os novos convertidos são discipulados, e isso cria, então, um estilo de vida.